O mundo financeiro tá uma loucura atualmente. É banco quebrando lá nos Estados Unidos, banco digital encerrando conta aqui no Brasil sem motivo nenhum e a taxa Selic também começou a cair agora. E a pergunta que todo mundo me manda lá no Instagram é: Careca, onde eu deixo a minha reserva de emergência? Então nesse vídeo a minha grande ideia é tirar todas as suas dúvidas sobre esse tema e eu vou ajudar você mostrando onde você deve colocar a sua reserva de emergência em 2023 para você ficar despreocupado. Antes de irmos para o vídeo, me coloca aqui nos comentários. Você já tem reserva de emergência? Se sim, onde está aplicada essa reserva? Que aí eu vou te falar se é uma boa opção. Eu sou o Marcel Bortolanza e aqui você aprende a cuidar melhor do seu dinheiro e fazer uma renda extra. Então, já se inscreve aí e vem comigo. E já indo direto para o conteúdo sem perder tempo, quando a gente fala de reserva de emergência, os conceitos básicos que nós temos que sempre colocar como prioridade são proteção e segurança. Então, pensando nisso, você precisa aplicar esse dinheiro em um local muito seguro, que ele precisa ter facilidade para você resgatar esse dinheiro a qualquer momento e ele precisa render pelo menos 100% do CDI. Esses são os conceitos básicos. Muitas pessoas que não entendem muito bem como funciona não sabem bem o que significa esse 100% CDI. E a grande verdade é que hoje nós temos vários investimentos que atendem esses requisitos. Até, vamos falar a verdade, que existem opções que rendem até mais do que 100% CDI. E é isso que eu vou mostrar já já. Mas antes de te falar as opções, muitas pessoas não sabem o motivo, o porquê que precisa ter uma reserva. E a grande questão é, a reserva é o que vai te proteger em algum momento de aperto. Olha esse exemplo aqui. Vamos imaginar que se você bater o seu carro e ele tiver um seguro, você vai precisar pagar a franquia, certo? E muitas vezes essa franquia custa 2, 3, podendo chegar até 5 mil reais dependendo do seu carro. Se você não tiver esse dinheiro disponível na hora para você cobrir e pagar essa franquia, talvez você vai ter que fazer uma dívida e aí você vai acabar se complicando mais. Isso se você tiver seguro. Agora imagina se você não tiver seguro. As emergências podem acontecer e você tendo uma reserva vai ajudar você a não entrar em uma dívida mais alta. Então a reserva é o seu colchão de segurança. Aí se você chegou aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas e viu essa careca aqui falando sobre reserva de emergência para você e não sabe nem como montar uma reserva, o conceito básico da reserva é o seguinte. Você primeiro vai precisar mapear todos os seus gastos. Coloca tudo num papel ou numa planilha lá. Mapeando esses gastos, aí você vai projetar 6 vezes desse seu valor médio mensal de gasto que você tem. Pelo menos 6 vezes. Ou seja, tendo um valor que consegue te proteger por 6 meses, isso mostra que você tem um colchão que você consegue basicamente cobrir algum problema que aconteça representando 6 meses dos seus gastos. Um exemplo, vamos supor que o seu gasto médio aí é de 5 mil reais por mês. O ideal é que você tenha uma reserva de pelo menos uns 30 mil em um local aplicado lá de fácil resgate e que ele continue rendendo aí pelo menos 100% do CDI. Então, quando você chegar nesses 30 mil, por exemplo, você já pode falar que a sua reserva está totalmente montada. Então, por exemplo, se você já tem esse dinheiro aí, por exemplo, ele está na poupança ou está em outro lugar, ótimo, você já está muito bem. Agora é só você investir ele no local correto, que eu já vou falar para você. E para você começar, você vai precisar de uma conta ou em uma corretora ou em um banco, nas opções que eu já vou te falar. Agora, se você ainda não tem esse dinheiro e você vai começar totalmente do zero, não tem problema. Você pode também abrir a conta na corretora ou no banco que você escolher e todo mês você vai investindo um valor para você ir formando a sua reserva com o tempo. Aí você me fala, beleza, careca, já entendi o conceito básico, mas e agora? Qual o próximo passo? Agora é a hora da gente ir para a prática mesmo e colocar esse dinheiro no lugar correto e seguro. E hoje eu só indico 2 lugares para você colocar essa reserva. Ah, e nada de deixar esse dinheiro na poupança ou guardado em casa aí debaixo da cama, viu? Primeiro, se você guarda em casa esse dinheiro aí vai mofar e você vai acabar perdendo esse dinheiro, sem contar o risco de alguém entrar na sua casa aí e roubar todo o seu dinheiro. Acreditem, tem gente que deixa dinheiro guardado em casa ainda.
E segundo, a poupança é o lugar que menos rende hoje atualmente, fazendo seu dinheiro perder valor com o tempo. Então, já que você sabe que poupança e guardar em casa não são as opções, as duas opções que eu indico são ou Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Careca, qual que é a diferença desses dois? Essas duas opções atendem os requisitos que eu falei lá no começo do vídeo. Então, a grande diferença entre os dois é que uma é atrelada a títulos públicos e outra a títulos privados. Basicamente essa é a diferença. Quando a gente fala de Tesouro Selic, esse é um título do governo vinculado ao Tesouro Direto. Ou seja, ele tem toda a garantia do governo por trás e isso passa muita segurança. Aí você fala, mas eu não gosto do presidente que está aí hoje. E não, isso não tem nada a ver, fica tranquilo, não é o presidente que vai pagar o dinheiro para você, é a instituição Brasil. Então, independente do governo, o Tesouro Selic rende 100% a taxa Selic, que na prática é praticamente a mesma coisa aí do que o CDI, que eu falei antes e já eu vou explicar um pouco mais para você, tá? Só que a Selic é a taxa de investimento público e o CDI é uma taxa de investimento privado. Só muda isso na prática, mas em rentabilidade as duas é a mesma coisa. Então, investindo no Tesouro Selic, você vai ter uma rentabilidade de 100% a taxa Selic. Ótimo! Já atendi o conceito de ter uma rentabilidade boa. Então, você tem a disponibilidade também do dinheiro a qualquer momento. É só você pedir para você resgatar e esse dinheiro vai estar disponível para você. Ótimo, atendeu o conceito também de liquidez desse dinheiro. Então, basicamente, você vai ter também a segurança de você estar investindo em um lugar seguro, que quando você precisar do dinheiro, o seu dinheiro vai estar lá. Ótimo, cumpriu os 3 requisitos, que é rentabilidade, liquidez e segurança. E para você investir no Tesouro Selic, você só precisa de uma conta em qualquer corretora. Qualquer uma mesmo, pode ser XP, Nuinvest, Rico, Clear, Inter. Ou seja, você abre a conta da corretora e vai ter a opção lá em renda fixa, Tesouro Direto. E aí você escolhe o Tesouro Selic. Agora, quando a gente fala de um CDB com liquidez diária, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque por se tratar de um investimento do setor privado, você precisa entender mais a empresa que está oferecendo esse CDB. Por exemplo, pode ser que tenha um maior risco. Por exemplo, o CDB ele é atrelado a um banco e você precisa conhecer como está a saúde financeira desse banco. E uma ferramenta que te protege nisso é o que nós chamamos do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E ele vai te proteger ali em até 250 mil investidos. Então, caso você tenha uma desconfiança se aquele banco é ou não é interessante, primeiro procure se nesse investimento ele está te oferecendo a opção do FGC. O FGC, como eu já falei, é um fundo que vai te proteger. Então, se o banco quebrar, pelo menos até 250 mil você vai estar protegido. Esse é o principal ponto para você analisar em um CDB de um banco privado, porque você tem o risco do banco falir, por exemplo. Então, você já tendo a questão da segurança, agora vamos analisar os outros pontos. Você vai analisar os outros pontos também. E o principal outro ponto para você analisar é a questão da rentabilidade. Então, o que eu indico é que você escolha um CDB com rentabilidade de no mínimo 100% o CDI. Existem opções no mercado hoje que pagam 100% CDI, 104% CDI, até 110% CDI. Quanto maior a porcentagem, maior é a rentabilidade. E o terceiro ponto para você analisar é que se ele é um CDB com liquidez diária. O que isso significa? Que você consegue resgatar o seu dinheiro a qualquer momento, todos os dias. Algumas sugestões de bancos aqui que você pode abrir a sua conta e investir em um CDB de liquidez diária e colocar a sua reserva. Tem a opção do Itaú, tem o próprio Banco IT, que é o banco digital do Itaú, o Banco Inter, Banco Sofisa, Banco C6. Todos esses bancos têm opções de CDB de liquidez diária. E agora, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aqui. Te vejo no próximo vídeo. Abraço, careca. Tamo junto.